Eu sou a Lu e hoje eu preparei um risco numa toalha de banho com rosas. E a palavra que eu quero deixar está no Salmo 116, os versículos 12 e 13, que diz assim: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aqui nós temos o risco, a toalha de banho, como eu prometi, com rosas e inteira. O risco cobre tudo. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pelas folhas e dessa vez eu vou fazer todas as folhas, até aquelas que estão por cima da rosa. Eu vou deixar só o acabamento para fazer no final. Olha só, vou começar do lado esquerdo e justamente por essa folha aqui que eu risquei um botão, mas depois eu resolvi fazer uma folha ali. Achei que o botão não ia ficar muito legal. Eu vou usar verde oliva, verde pistache e amarelo bebê. O verde oliva é a cor da sombra, é a cor mais escura. Então eu vou começar sempre por ele. E assim, na parte onde o elemento folha tá por trás do outro elemento, nesse caso aqui, um botão de rosa. Coloquei aqui embaixo, ó, preenchi mesmo. Tô usando um pincel número 6. Tá bem gastinho, tá velhinho, e eu adoro esses pincéis assim. Eu vou passar uma linha no centro. Agora, eu vou deixar a ranhura. Tá vendo? Assim, vou puxando o pincel. Não precisa preencher. Aí eu venho do outro lado com o verde oliva ainda. E vou puxando para dentro. Essa eu quero deixar um pouco mais escura. Por isso eu tô usando bastante oliva. Porque eu tinha uma riscarada ali embaixo, né? Ó, nesse ponto, você viu que tem um espaço aqui e uma aqui. Eu vou colocar o verde pistache. E o verde pistache vai me fazer uma primeira luz. Ele vai clarear, ele vai dar um destaque melhor. Eu não tô misturando. Eu coloco a tinta e deixo arranhado, tá? Agora eu finalizo com o amarelo bebê, que eu vou dar alguns toques. Não encha de amarelo bebê até embaixo. E outra coisa, não fica passando o pincel muito em cima, porque senão você vai desmanchar essas linhas, ó, essa ranhura. Se você passar, você alisa tudo. Deixei assim. No final, se eu perceber que sumiu, aí eu volto e dou um toquezinho com a luz novamente. Vou fazer essa outra menor aqui. As menores, eu risquei umas folhas maiores, umas menores. Eu vou deixar ela um pouquinho mais clara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o oliva e vou usar direto o amarelo bebê. Eu não vou usar o pistache nessa folhinha. Ela vai ficar um pouquinho mais clara, um pouquinho mais amarelada. Ó. Aqui com certeza vai sumir, tá vendo aqui desse lado? Eu vou pôr mais um pouquinho, deixando. Aí, assim já tá bom. Eu vou fazer todas as folhas até o final. E eu não vou mostrar todas para você, mas eu vou fazer mais esse conjunto de folhas aqui. Aí você vai perceber como eu trabalho. Primeiro, eu gosto de fazer quem tá por trás. Nesse caso aqui eu tenho esta e esta. São as 3 menores. Então eu vou usar somente o verde oliva e o amarelo bebê. Como eu já mostrei ali,
que eu vou fazer as folhinhas menores com esses dois tons, para ela ficar um pouquinho mais clara, tá? Fiz uma aqui, não lavei meu pincel, já vou começar aqui, ó, o fundo da outra folhinha. Tem um detalhe que eu sempre deixo marcado na folha, que são esses dois risquinhos. Aqui, ó, eu tenho os dois risquinhos para cá. Isso significa que eu vou puxar a sombra para aquele lado. E eu vou ter uma sequência de sombra e luz. Aí do lado de cá, na outra metade da folha, eu já tenho sombra aqui e eu tenho luz aqui fazendo a repartição da folha. Essa folha ela tá lá por trás, tá? Agora essa folhinha aqui, ó. Tá vendo que eu tenho risco no meio e tem as duas ranhuras para cima? Isso significa que eu vou colocar o verde oliva aqui, né? Porque ela tá por trás dessa folha aqui. E vou puxar o verde oliva primeiro naquela posição. Aí depois eu venho aqui, ó, dou uns toquezinhos do outro lado na borda. Mais uma vez. Sombra, onde tá por trás, passo no risco, puxo pro lado da ranhura que eu deixei e volto do outro lado fazendo só um pequeno contorninho. Aí eu venho aqui, ó, na área vaga, com a luz, amarelo bebê, e volto do lado de lá também na área vaga, na área que eu não tinha tinta. Agora, aqui, ó, essa daqui primeiro, porque ela tá por baixo. Sempre procure fazer quem tá por baixo primeiro. Isso facilita. Ó, coloquei tinta aqui e aqui. Aí já puxo no centro e já marquei para que lado que eu preciso puxar a ranhura. Aí ficou uma outra metade inteira. Que eu faço? Eu venho com um pouquinho da sombra, que é o verde oliva, puxando assim. Aqui, essa folha tá por cima dessa pequena. Então, eu não vou colocar o verde oliva aqui. Limpo meu pincel. Nesta, eu vou usar o verde pistache. Ó, eu coloco o pistache para ficar por cima. Pistache é uma cor mais clara, vai mostrar que tá pegando luz. A sombra ficou na de baixo. Já coloco aqui, aí eu vou preenchendo a toalha. Preenchendo com a cor de base da folha maior, que é o pistache e o oliva eu já coloquei. Agora eu já venho com o amarelo bebê. Faço aqui ó, aquela ranhura. Faço aqui uma ranhura. Deixo assim arranhado. Aí aqui ó, eu vou colocar um pouquinho só desse ladinho aqui para poder separar. Tá? Agora esta aqui, você viu que ela tá por trás desta. Então aqui vai ficar escurinho. Vou limpar meu pincel. Se aqui é sombra, aqui é luz, tá? Então eu vou limpar meu pincel aqui para pegar o verde oliva. Ó, centro, ó, sombra. Ela tá por trás desta. E já fiz o risco do centro, agora do centro eu puxo para lá. Porque aqueles risquinhos do lápis que eu deixei, da ranhura, estavam apontando para essa direção. Aí, pego mais um pouquinho e venho no contorninho de cá, puxando para dentro. Pistache, completo a área, completo do lado de cá também. Você pode mudar a tonalidade. Se você não gosta do verde oliva, por exemplo, pode usar um verde pinheiro, vai ficar bonito. Um verde pântano, pode usar um cinza ônix. São cores de folha que podem ficar bonitos. Pode usar um verde mais claro, um verde musgo com verde folha. Agora eu tenho aqui a base. Vou iluminar com o amarelinho.
O amarelinho sempre vai seguir o verde pistache, tá? Se acontecer de você colocar ele em cima do verde oliva, você pode voltar procurando que você vai achar onde você errou. Pronto. Vamos colocar uma dobrinha aqui, ó. Fácil assim. Vamos colocar uma dobrinha, onde mais? Aqui, nessa área escura. Começo ali, ó, da pontinha, cresço, sempre onde tem uma falha, onde tem um buraquinho. Cresço e volto terminar aqui, ó, grudadinho na linha. Dou uma disfarçadinha e tá lá a nossa dobrinha. Agora essa folha aqui, que é a última desse combo, digamos assim. Verde oliva, primeiro. Olha que ela tá por cima de todas as outras. O que que eu vou fazer? Eu sei que ela tá por trás desse botão de rosa. Então, eu vou colocar um pouquinho de verde oliva aqui, onde ela tá por trás. Isso já vai me definir o desenho dela, a linha dela. Ó, é isso aqui. Agora, eu tenho a linha central. Mas, a linha central, eu coloquei aqui risco para os dois lados. Eu vou colocar um pouquinho menos do oliva, mas eu vou pôr ranhura, assim, ó, para os dois lados. Tá vendo? Não preenchi tudo. Agora, eu vou pôr o pistache aqui, mostrando que ela tá passando por cima. Vou pôr o pistache aqui, mostrando que ela tá passando por cima. Agora, eu vou puxar de fora para dentro, deixando ranhura. Aqui também. Ranhura que eu digo é esse arranhado, tá? Eu vou escurecer um pouquinho mais esse lado aqui. E agora eu vou clarear. Eu vou colocar... Você sabe que a folha da rosa, ela não é lisa. Mas isso depois a gente faz com acabamento, com pincel zero. Se quiser, pode deixando assim, ó. Esse zigue-zague. Do lado de cá, a mesma coisa. E eu vou colocar assim, ó, algumas pinceladinhas de dentro pra fora. O importante é que essa área fique clarinha. Eu não vou fazer aquele acabamento com pincel zero agora, porque eu quero fazer isso depois dos elementos que estão por trás, depois que eles estiverem prontos. Então, eu vou terminar todas as folhas. Depois eu vou arrastando e mostrando para você, bloco por bloco, o que eu fiz. Primeiro lugar, eu vou fazer essas aqui, ó. Eu tenho uma folha, uma folha, uma folha. Essa eu vou fazer menorzinha, então vou fazer só com oliva e o amarelinho. Depois eu tenho folha aqui e aqui. Vou fazer mais esse bloco. Olha, aqui você viu que tem duas, essa tá por cima, mais clarinha. Aqui, essa aproveitei e preenchi esse espaço aqui, que é um fundo, já ficou escuro. E as duas, esta aqui, ela não coube, então deixei assim mesmo, não quis botar a pontinha e virar ela pra cá. Deixei assim. Agora eu vou fazer o último bloco do lado direito. Olha, terminei essas folhas aqui também. Agora nós vamos fazer aqui, ó, do ladinho, um fundo. E eu vou fazer um pedacinho aqui para você ver. Vou pegar o pratinho, vou colocar um pouco do diluente. Eu vou usar uma pincelada aqui, ó, do cinza chumbo. Vou pegar o cinza chumbo junto com o diluente. Cantinho, aqui, ó. Só um pouquinho no cantinho. Não vou passar uma fita aqui, porque eu não vou chegar com esse fundo até a borda, até a beirada. Eu vou colocando, e olha, eu tô usando essa mistura, não aquele dali, esse aqui. Você viu que eu tô colocando só, não tô esfumando.
Só tô deixando mesmo as entranhas um pouquinho mais escuras. Aqui eu tenho um cantinho também. Uma pinceladinha. Aqui, ó, cantinho. Eu tô colocando com diluente porque ele retarda um pouquinho a secagem. Eu vou trabalhar aqui ainda com outro tom. Por isso que tô colocando assim meio doidinho, meio manchadinho. Ó. Agora eu lavo bem o meu pincel e eu vou pegar uma pincelada do amarelo bebê. Vou colocar aqui do outro lado e também eu vou puxar o diluente. Você pode usar o clareador também, tá? Nesse caso não tem problema. E agora eu vou colocar pra fora do cinza um pouquinho desse amarelinho. Ó, ele vai quebrar ali aquela área de escuro. Se já ficou seco, volta com um pouquinho do diluente. Mas a ideia é ficar assim manchadinho, mais escuro ali dentro e mais clarinho aqui fora, sem fazer a linha. Não precisa fazer a linha, mas se você quiser, nada contra, porque aqui a gente é extremamente democrático. Você faz do jeito que você gosta. O que eu tô fazendo aqui é guiando você e sugerindo um caminho que, na minha experiência, eu acho que fica bom. No meu gosto, eu acho que dá certo. Se você quer mudar, fique à vontade. Só não esquece de me mostrar depois. Porque eu amo ver trabalho de alunas quando se arriscam, fazem diferente. Gosto muito de ver. Isso me ajuda também, porque aí eu tenho outras sugestões, eu tenho variações daquilo que eu pensei. Outras visões, né? Sempre é bom a gente ver e ouvir outras opiniões. Então, já percebeu aqui como que vai ficar, né? Então, eu vou fazer todos os espaços e depois eu percorro mostrando para você. Agora que eu terminei todo o fundo, eu vou fazer esse botão aqui, porque foi o único botão que eu fiz, então eu vou mostrar para você como que eu vou fazer. Eu vou trabalhar com magenta e rosa escuro, juntos no pincel. Esse botão só vai ter aqui ó, uma pontinha colorida. Vou colocar só isso. O resto eu vou fazer a luz e a sombra com amarelo bebê, luz, sombra com verde oliva. Coloco na volta. Ó, isso eu vou lidando com o pincel, mas vou deixar já bem clarinho ali no centro. Tô fazendo com o número 6 também, mas se você quiser pode trabalhar com o número 2, tá? Agora aqui, ó, eu vou colocar o amarelo bebê aqui ó, no centro desse espaço. Agora eu pego um pouquinho do oliva, faço o contorno de fora, já volto limpando o pincel, olha só, vai ficando mais suave. Aí aqui também, já volto também dando uma esfumada, você viu que ficou bem clarinho ali? Pegar um pouquinho do oliva para fazer a linha, ó. Assim, vai ficar mais fininho. Agora, esse outro aqui. A mesma coisa. Vou pôr um pouquinho de luz aqui nessa área, que é a área mais alta. E vou colocar o oliva na volta. Esse do lado de baixo eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Vou fechar a pontinha com o oliva. Agora, o do meio, eu quero deixar bem mais gordinho. Essa parte aqui, ó, mais clarinha. Limpo o pincel pra frente. Agora, eu vou pôr aqui o oliva.
Viu que eu deixei mais claro ali, mais escuro na ponta. Juntou aqui e juntou ali os escuros. A gente já vai separar. Mais clarinho aqui. Ficou uma pontinha de tecido aparecendo ali e aqui. Então, eu vou arrumar. Agora, eu vou usar o pincel 0 e um pouquinho do amarelo bebê e vou fazer a linha desse aqui, ó. Eu saio dali, eu venho aqui onde estava o risco e venho seguindo. Pode deixar assim, bem clarinho. Depois, nesse, eu vou pôr aqui, ó. Nesse, eu vou pôr aqui. E aqui eu não vou colocar desse lado. Vou clarear um pouquinho mais aqui. Aqui, essa parte, ela tem que ficar por cima. Então, eu vou pôr um pouquinho de luz ali, ó, com o pincel 0. Do lado de cá, a mesma coisa. Pouquinho, tá? Não é pra deixar muito clarão. Pontinhas com verde oliva. Mais um pouquinho de luz aqui. E aqui. Pronto o nosso botão. Agora, nós vamos fazer esse botão aqui, que tá começando a se abrir. E eu vou começar por essa parte aqui, que é verde. Eu coloquei uma sépala. Verde oliva, até um pouquinho mais que a metade. Amarelo bebê, que é a cor que a gente tá trabalhando nas folhas. Não é uma folha isso aqui, é uma sépala, é mais liso. Então, eu vou deixar bem mais claro aqui, ó. Agora, eu tenho aqui embaixo também um outro espaço. Esse espaço também é sépala. E eu vou preencher inteiro com verde oliva. Dá pra ver aqui, ó, folha, folha e folha. É esse buraquinho ali. Agora, veja o que eu vou fazer. Peguei uma pincelada com um pincel assim, ó, de pé, só na pontinha. Eu vou centralizar aqui, ó. É bem aqui o centro, né? Eu vou puxar essa pincelada assim. Peguei mais uma, vou pôr pro lado de lá, ó. Uma pincelada pra cá, uma pra lá. Posso até pôr mais um pedacinho ali. Somente isso. Agora, deixa os verdes pra lá e vamos começar nesta pétala aqui. Eu vou pegar o rosa escuro e o magenta juntos no pincel. Meu magenta tá meio duro, então vai sair menos aqui, mas você pode fazer. Isso vai dar uma cor bonita. Ó, vou colocando os dois. Aqui. Pincel limpo, eu não lavei. Eu já pego o rosa bebê e vou colocando nesse espacinho aqui que sobrou, puxando pra dentro. Mais um pouquinho e vou colocar aqui nessa pontinha. Viu que eu deixei um escuro assim, ó, fazendo uma curva. Não vou alisar muito, vou deixar assim. Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro fazendo rosa. Um pouquinho só do amora. A amora vai deixar meio arroxeado. Então, é bem pouquinho. É só para dar um toque de sombra. Agora, eu tenho aqui, ó, um espaço, né? Eu fui colocando... Coloquei esse daqui só, achei que ficou muito curto. Então, eu coloquei mais um ponto aqui atrás. Ó, essa última pétala. Pincel, eu geralmente não lavo porque eu uso toda a tinta, mas é bom que você lave, tá? Agora eu vou pegar a tinta só de um lado, ó. Vou colocar esse lado pra cima e vou fazer aqui, ó, uma linha. Um corte, se você preferir. Só.
Agora nós vamos fazer o próximo. Magenta, rosa escuro. Eu vou colocar aqui. Vou fazer a linha na parte de dentro. E vou fazer a sombra da dobrinha. Tem que pegar mais um pouquinho de tinta aqui, ó. Mais um pouquinho. Vou fazer esse lado de cá. Eu vou deixar esse lado todo preenchido. Porque só tem um buraquinho aqui, então não vou colocar muita tinta, não. Ó, tenho pouquíssima tinta no pincel. Pego o rosa bebê e já coloco aqui nessa área, que vai ficar um pouquinho mais iluminado. Vou colocar o rosa bebê aqui na dobrinha. E uma linha aqui, ó. Agora, o próximo. Magenta, rosa escuro, embaixo da dobra. Vou até sujar um pouquinho aqui, bem no meio da dobra. Vou trazer esse escuro aqui, ó. Lavo o meu pincel. Pego o rosa bebê e vou colocar aqui, puxando pra cima, e vou colocar desse lado de cá também, fazendo a linha. Agora eu faço a dobrinha. Tudo isso aqui vai um acabamento depois, tá? Então essa aqui é só a preliminar. Depois que seca, ele escurece um pouco. Aí a gente trabalha mais um pouquinho. Tá vendo ali o risco tá aparecendo. Eu vou colocar uma isca de amora aqui, ó. Vou pegar até um pouco do magenta junto, porque tá muito forte. Aqui eu tenho uma rosa que tá virada ao contrário. Ela tá basicamente aberta, só que tá pro lado de lá. Eu vou começar aqui, ó, rosa e magenta, preenchendo essa pétala, que eu não vou colocar luz, e eu vou preencher essa também. Aqui eu tenho 3 sépalas e tenho 2 buraquinhos. Ó, tô preenchendo com rosa e magenta. Lavo meu pincel e vou colocar um pouquinho de sombra. Peguei um pincel número 2, um pouquinho de sombra com o amora. Ó, um pouquinho de sombra aqui, um pouquinho de sombra aqui e um pouquinho de sombra aqui. Agora eu vou fazer esses pedacinhos aqui de trás também. Não, vou colocar o magenta. Nesse aqui eu não vou colocar o rosa. Preenchi todas as pétalazinhas que estavam por trás. Agora eu vou pegar um pouquinho, com o pincel número 2 ainda. Nós vamos fazer dobrinhas aqui, ó, assim. Você faz, começa aqui, ó, na pontinha, cresce e volta. Aí depois dá uma limpadinha no pincel. Essa daqui eu vou deixar por cima. Então, ela vai passar inteira, ó. Aí, agora, aqui. Depois, aqui. Aí, agora, essa eu tenho aqui e aqui. Feitas as dobrinhas de trás, nós vamos para estas duas aqui. Vou trocar meu pincel de novo, pegar o número 6 e agora eu vou usar o magenta e o rosa. Deixei a borda, porque aquela borda ali eu vou colocar um pouquinho de claridade, um pouquinho de luz. E a luz é com o rosa bebê. Ó, pincel limpo, já vou pegar o rosa bebê e já vou colocando aqui.
Ficou só um pouquinho, tá vendo? Bem no espaço do tecido mesmo. E aqui eu vou dar uma pincelada de fora pra dentro. Eu começo aqui porque eu quero que aqui fora fique mais grossinho. Aqui também, ó, começo ali e venho. O pincel vai ficando limpo. Aí ali fica grossinho e ele vem afinando. Essa do meio eu vou colocar o magenta e o rosa aqui. Você viu que tem uma linha ali? Eu coloquei uma divisão. Assim, ó. Aqui em cima temos dobrinhas também. Vou até deixar um pouquinho do espaço. Mais uma pincelada. E eu vou colocar aqui, saindo debaixo da dobrinha, descendo. E agora, que eu deveria ter feito o verdinho primeiro, eu vou parar e vou fazer o verdinho aqui bem rápido. Porque essa parte aqui, ó, ela tá por cima do verde. Então, se eu deixo pra fazer depois, eu vou manchar e eu vou ter que voltar consertando. Então, eu já vou pôr agora. Preenchi com verde oliva. Vou fazer a luz. Uma pinceladinha do amarelo bebê daqui pra lá, assim, ó. Viu que ficou arranhado? É assim mesmo. Quero que fique bem clarinho aqui. E aqui eu venho trazendo luz pelos dois lados. Que eu quero deixar esse com, assim, esse é o do meio. Então, ele vai ficar clarinho aqui e clarinho aqui. E esse daqui eu vou pôr uma pincelada assim também, só jogada. E agora, correndo, eu pego o rosa bebê e vou fazer a luz aqui. Sem puxar aquele verde. Aqui também, ó. Sem encostar no verde. Limpo o meu pincel. Faço aqui com mais calma. Ficou bem colorido. Eu não queria tão colorido. Então, eu vou colocar um pouquinho do amora nessa pétala aqui. Puxando pelo meio. Só em cima da cor mais escura. Vou pôr um pouquinho na de cá também. E agora, um pouquinho aqui, ó. Embaixo da dobrinha. Pronto. Aquele espaço da dobrinha, eu vou deixar o rosa bebê assim. Faço aqui e puxo. Agora, ainda tenho tinta no pincel, então eu viro o pincel e faço a linha de cima. Mesma coisa aqui, ó. Peguei mais um pouquinho. E faço a linha de cima. Aqui ficou gordinho, então eu vou dar uma ajeitada. Aqui a gente tem uma pontinha cruzando, encontrando a outra pontinha. Pronto, agora nós vamos para a rosa inteira. Essa rosa semi-aberta do lado esquerdo é que nós vamos fazer agora. Continuamos com a mesma misturinha, magenta e rosa escuro. Eu vou começar aqui, que ficou por trás desta e por trás da rosa, que tá do lado. Então, eu vou colocar sombra em toda essa área aqui, ó. E já vou colocar o rosa bebê aqui nesse pedacinho, que é um pedacinho bem pequenininho, mas é uma ponta que tá livre, então ela fica um pouquinho mais clara. Um pouquinho do amora aqui. E esse amora eu vou puxar aqui, ó. Vou deixar assim arranhado. A próxima vai ser aquela dali. Vamos começar aqui colocando a sombra. E agora aqui, cada vez que tiver... Não, nessa ponta aqui, ó. Vou deixar um pouquinho mais escuro. Aqui eu vou puxar um pouquinho também. Ponta.
Vou deixar a ponta escura. Agora eu vou pegar o rosa bebê e vou fazer isso aqui, ó, um detalhe para levantar essa área. Essa pétala, ela tá grudada aqui. Esse ponto é o ponto de convergência de todas as pétalas. Então, essas linhas que a gente deixa, essas puxadinhas, de preferência, elas têm que fazer esse movimento, ó. Elas têm que puxar para cá. A gente não põe para lá. Agora, eu vou fazer essa pétala daqui. Tem um risco no meio, então eu vou deixar aqui ó, em cima do risco um pouquinho mais escuro. Já vou colocar um pouquinho do amora aqui, puxando aqui, ó. E o restante com rosa bebê. Agora, eu vou parar estas e vou fazer as da pontinha. Aqui, ó, tem uma. A base sempre rosa escuro e magenta. Desse lado, eu só vou dar uma pincelada assim, ó. E desse lado de cá, eu tenho aqui uma dobrinha, ó. Agora, essa pétala aqui, rosa escuro e magenta. Você viu que tem um traço no meio também. Então, a gente já vai deixar aqui assim, um pouco maior a área da sombra. E já vou colocar bem nessa área o amora e vou puxar aqui pra fora também. Rosa bebê no restante, mesclando com a cor de baixo. Agora, nós vamos fazer esta aqui, que é a maior, e eu vou começar com o rosa escuro e o magenta aqui, ó, atrás da dobrinha. Vou descer por aqui, porque aquela pétala tá por cima. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, bem no bico. O restante ali, vou colocar o rosa bebê. Agora, aqui a última pétala. Magenta e rosa escuro aqui, atrás da dobrinha. Termino aqui com o rosa bebê, puxando nesse sentido. Vou colocar o rosa bebê aqui na dobrinha também. Essa dobrinha aqui, ela passa uma pontinha. E aqui embaixo, ela some assim. Vou escurecer um pouquinho mais essa parte aqui, ó. E agora, com um pouquinho do magenta, eu vou chegar a essa pétala aqui. Ó, um pouquinho do magenta e um pouquinho do rosa bebê. O último botão aqui do lado eu já fiz. Olha aqui, esse botãozinho tá pronto. Ele é igual àquele botão que tem do outro lado. Essas duas rosas eu desenhei exatamente igual, tá vendo? Então, o que eu faço? Eu mostro para você como fazer essa daqui e você repete a mesma coisa naquela dali. Vou começar por essa pétala aqui de baixo, que inclusive nessa outra aqui não aparece, porque a folha tá por cima. Começando com a amora. Aqui, ó, cresceu um pouquinho de amora aqui e um pouquinho aqui. Passo pro magenta. E termino aqui com rosa escuro. Você viu que aqui eu não misturei no pincel, eu já fui colocando ali no tecido. E por último, aqui, ó, bem na curvinha, eu vou dar uma iluminada com um pouquinho do rosa bebê, que vai ficar em cima do rosa escuro. Agora, eu vou fazer esta daqui. Também vou começar com o amora. Ó, tô puxando ele assim, ó, meio curvo.
Agora o magenta. Magenta vai servir de transição aqui mesmo. E agora o rosa escuro. E o rosa bebê faz aqui, ó, o corte. E a gente puxa um pouquinho em cima do rosa escuro. A próxima é esta daqui. E eu vou seguir a mesma lógica. Deixei aqui um pedacinho pro rosa escuro. E é em cima dele que eu vou colocar aquela pinceladinha de rosa bebê. Já vou deixando assim meio arranhado. Agora eu vou pro outro lado, porque aqui a gente já fechou as pétalas de fora. Ó, bem no centro da pétala eu puxei um pouco mais do amora. Agora o magenta. Rosa escuro. Lavo o pincel e rosa bebê. Rosa bebê agora, ele vai aqui e aqui, ó. Fazendo esse movimento. Vou arranhar um pouquinho mais essa daqui também, porque já praticamente sumiu ali. Mas depois a gente volta realçando a luz. Essa daqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho que separar as duas, então eu desço com uma pincelada aqui, ó. Vou fazer ainda esta, porque ela ficou por trás ainda do miolo aqui, ó. Magenta, rosa escuro e rosa bebê. Puxo para separar da de trás e coloco um pouquinho de luz lá na ponta. Ó, se você der uma pincelada assim, dá a impressão que ela tá meio enroladinha. Agora nós vamos fazer o miolo. O miolo, a gente sempre começa aqui, bem no centro, com a cor mais escura. Eu não tô colocando tinta de ponta a ponta, eu coloquei aqui, ó, redondo. Aí depois eu sujei o pincel aqui, seguindo a linha que eu tinha de lápis ali. Agora eu vou passar pro magenta. Eu posso até deixar assim, ó, um lugarzinho para eu saber onde estava o risco. Mas eu não posso deixar muito espaço. O magenta vai fazer a transição entre o amora e o rosa. Aqui eu tinha um risquinho. Agora eu vou pôr um pouquinho do rosa aqui também. Essa pétala aqui, ó, ela vem, quando tá aqui, ela dobra. Mas nós vamos fazer aqui a primeira parte de dentro do fundo, depois a gente trabalha essas daqui. Bem preenchido. Agora, eu venho com o rosa só de cantinho. Aqui, ó. Que não precisa nem ficar tão retinho assim, pode fazer uma firula. Limpo o pincel, aí aqui também, limpo o pincel. Aqui eu tenho mais uma. Você pode ir dando apertadinhas, mas não deixa aquela linha muito pesada. Agora, aqui, já vou virando nesse sentido. Aqui é assim, ó. Limpo o pincel. Aqui a última é igual àquela dali. Pego lá e venho terminar bem certinho aqui. Aqui, uma pincelada. Aqui, posso pôr mais uma pincelada. Você viu que vem fechando. Aqui, mais uma pincelada. Aqui, pode só encostar o pincel assim, ó. Esse miolo aqui ficou meio torto. No teu risco, eu vou colocar um pouquinho diferente, tá? Pra dar uma
uma ajeitada nele. Crescer um pouquinho esse lado aqui, que acho que fica igual. Agora vamos trabalhar essa parte aqui. Essas duas dobrinhas estão por cima dessa área, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o magenta, um pouquinho do rosa escuro. Você viu que tem aqui uma dobrinha, daí tem um espaço, que é esse onde eu tô colocando tinta. Aqui já é outra dobrinha dessa pétala. Aqui eu vou trabalhar com uma dobrinha também. Ó, a forma do desenho é essa aqui. Aqui eu tenho uma pétala que virou pra cá, aqui uma pétala que virou pra cá. E essas pétalazinhas aqui, essa aqui eu vou fazer continuação dessa. Essa aqui eu vou fazer continuação daquela. E aqui no meio eu tenho uma pincelada. Eu posso dar uma pincelada que fica sendo a pétala que tá entre estas duas. Vou voltar aqui preenchendo direitinho. Olha só, vou pegar o rosa bebê. Aqui eu tenho essa pétala que vem. Quando chega aqui, tô com o pincel assim, eu giro meu pincel, eu ponho ele pra cima. Olha o que eu fiz. Essa pétala continuou aqui. Do lado de cá é a mesma coisa. Eu venho com o pincel assim, quando chega aqui, eu giro meu pincel com a tinta pra cima e faço a dobrinha. Ó. Viu? Essa pétala continua aqui. E aqui é uma pincelada, já resolve o problema. Se ficar muito grande esse espaço aqui, você pode pôr mais uma. Até assim, meio atravessada. Meu risco aqui ficou aparecendo. Eu vou voltar com um pouquinho de tinta para cobrir. Essa dobrinha aqui é dessa pétala. E essa aqui dessa pétala. Agora, nós podemos resolver esse miolo, esse meio. E eu vou começar com um pouquinho do amora aqui. Vou esfumar para baixo e para cima. Magenta. Para baixo, magenta para cima. Vou continuar aqui com rosa escuro. E aqui também. Ficou mesmo só o espaço da dobrinha. Do lado de cá também vou terminar aqui com rosa escuro. Mais um pouquinho do amora, porque eu quero deixar essa parte bem escurinha. Lavo o pincel. Agora eu vou iluminar. Primeiro, eu vou iluminar aqui, ó. Bem nessa área e nessa área. São as áreas mais altas. Agora, eu vou pegar um pouquinho da tinta e já vou fazer essa pétalazinha aqui. Aqui você dá uma pincelada. Pronto, não pode levar o branco até lá, porque ali tem uma área extremamente escura. Aqui, ó, é a mesma coisa. Ficou parecendo uma borboleta. Vou puxar pra cá. E esse vou puxar pra lá. Mais um pouquinho de claridade aqui. Pincel sujinho só. Ó, pincel sujinho. Faço a linha. E agora, eu finalizo aqui a dobrinha do lado de cima reta. E do lado de baixo, tem esse crespinho aqui, ó. Sai um pouquinho pra fora. E aqui termino nesse lugar, porque esta aqui... Não, acho que eu vou passar essa por cima. Vou terminar ela aqui. Sai um pouquinho pra fora. Vou passar essa daqui por cima, ó. Pronto, bem fácil. Se você me acompanhou pétala por pétala, você conseguiu chegar nesse resultado. Agora, eu vou fazer a outra do mesmo jeito. O que eu vou fazer aqui agora é a maquiagem. Primeiro,
eu vou reforçar aqui as sombras. Poderia fazer com verde oliva de novo, mas eu não vou, eu vou fazer com verde pântano. Eu coloco no pratinho, porque a quantidade de tinta tem que ser muito pouca. Aí, o que eu faço? Eu vou passando o pincel só naquela área onde eu já tenho um pouquinho de excesso do verde oliva. Só nas áreas da sombra. Sombra, lembrando, é a cor mais escura. Você viu como eu pego pouquíssima tinta? Se você pegar muita tinta e colocar, você vai cobrir tudo. E não é o objetivo. A maquiagem serve para realçar, não para pintar de novo. Olha como eu vou fazendo. Sempre no lugar da sombra. Aí é muito importante você saber onde vai luz e onde vai sombra num trabalho. A luz vai sempre na parte mais clara que está por cima e a sombra vai sempre na parte escura, aquela parte que ficou por trás. Tá vendo essa folhinha aqui? Ela ficou por trás dessas duas folhas e dessa parte da rosa. Então, ela vai ficar sombreada de todos os lados. Lembrando que isso também é muito relativo. Se você vai fazer um trabalho realista, que tem algumas fontes de luz de lados diferentes, essa intensidade, o lugar onde vai a sombra e onde vai a luz, pode variar bastante. Eu vou fazer mais essa pequenininha aqui, porque ela tá grudadinha nesse conjunto de folhas. Você viu que a característica principal que já tinha na folha ficou. As cores ficaram. Eu só intensifiquei um pouquinho a tonalidade da sombra. Agora eu vou lavar o meu pincel. Aí eu gosto de trocar de pincel. Eu pego outro durinho, sequinho, porque eu vou colocar agora a luz. Aqui eu usei a luz amarelo bebê e é esse mesmo amarelo bebê que eu vou usar para colocar mais um pouquinho de luz. Não pegue tinta e coloque inteiro, porque o que acontece é que você vai perder a cor do fundo. Aí vai ficar um trabalho bem grosseiro, assim, muita tinta sobrando. Aqui a gente já tem bastante tinta. Lembra que é uma maquiagem. A maquiagem serve para realçar, não para cobrir a sua característica. Sempre com o pincel sujinho, você vai realçando a área de luz. O verde oliva continua ali, continua aparecendo. Eu não tô cobrindo. Às vezes me perguntam, Lu, aquela pintura que a gente faz e que parece que fica fosca. Às vezes é isso, que a tinta sumiu, porque estava tudo molhado, tudo úmido e secou e uma absorveu a outra. Às vezes é o filtro que é colocado quando você edita a sua foto. Isso também pode acontecer. Às vezes a gente vê aquele brilho intenso e uma coisa que jamais você vai conseguir fazer com a tinta, porque os filtros que às vezes é usado que vai realçar muito a cor. Mas aquilo na pintura a gente não consegue, tá? Aquela coisa do filtro, ó. Aquele brilho. Essas folhinhas aqui, eu ainda vou fazer um acabamento. E eu vou fazer o acabamento com pincel zero e com o verde oliva. Aquele acabamento que você sabe que eu gosto de fazer. Assim, um meio contorno. Ó. Aqui a gente deixa assim, ó, meio crespinho, porque a folha da rosa, ela não é lisa e redonda, né? Ela é cheia de detalhezinho. Essas linhas. Não é um contorno inteiro.
Eu gosto de fazer esse acabamento sempre com o tom mais escuro que eu usei. Aqui usei o verde pântano, porém não quero que fique muito escuro. Então eu vou usar o verde oliva, que foi a cor original da sombra. Ó, viu que eu não precisa, assim, fazer um contorninho inteiro. E como realça. Então, para você que treme a mão quando vai pintar, olha que maravilha. Pontinha aqui. E mais esta. Então, agora eu vou fazer a maquiagem em todas as folhas. Aí eu mostro para você. Então, aqui, ó, no botão também eu vou fazer essa maquiagem. Porque o botão também eu trabalhei com as cores das folhas. No lugar que tiver mais claro, eu vou maquiar. Olha como ele fica mais redondinho, rechonchudo. Aqui também. Aquela pequena linha. Essa linha não faz esse contorno, tá? Porque a beiradinha vem só até aqui, ó. Ela não vai aparecer inteira, só até ali. Agora aqui, a última folhinha. Terminando. E agora, no meio das folhas, eu gosto de colocar aquele risquinho mais claro. Assim, ó. Ó, aqui não precisa mais. Eu carrego o pincel de tinta, meu pincel é bem fino. E só faço um pouquinho de linha. Não é preciso colocar da ponta na ponta, não. Começa por aqui, bate teu pincel e traz. Onde acabou, acabou, tá? Ó. Ele dá uma realçada, fica muito legal. E aqui, onde a folha tá uma por cima da outra, eu posso fazer também assim, um acabamentinho. Ó, aqui, ó. Com uma cor mais clara. Ó, só uns detalhezinhos. Esse aqui tá faltando. Folha por cima. Eu posso realçar um pouquinho mais a luz com o pincel zero. Aqui só um contorninho. Aqui eu posso realçar um pouquinho também. Esses são, assim, não são segredos, mas são detalhezinhos que acrescentam. Então, isso eu vou fazer em todas as folhas. E aqui também vou fazer uma maquiagem. Quando a gente trabalha com vários tons e não trabalha com o branco, a cor também tende a sumir um pouquinho. Então, o que que eu faço? Rosa bebê, que foi a cor que eu usei para fazer a luz, coloca lá e vem espalhando. Coloca só no lugar onde tinha o rosa bebê. Cuidado, não leve muito para dentro dos outros tons. Aqui, ó, redondinho, não é para pôr a tinta ali. Você põe aqui no centro daquela luz e vai sumindo. O que não pode deixar é assim, manchado. Por isso eu gosto do pincel sempre seco e durinho, porque ele ajuda, ele facilita essa mistura, esse empurrar da tinta. Olha como vai ficando. Um pouquinho só aqui, um pouquinho na beiradinha. E eu venho limpando o pincel para trás, meu pincel já tá mole. Deixa eu pegar o outro. Esse tá sequinho. Quando eu começo a trabalhar assim, pra você ter uma ideia, ó. Tô trabalhando com 1, 2, 3, 4, 5. 5 pincéis. Então, eu lavo, deixo do lado, ele fica secando. Enquanto isso, eu vou usando o outro. Eu gosto de trabalhar com pincel duro. Tem gente que gosta de trabalhar com pincéis molinhos. Tudo bem. Cada um tem o seu gosto e o seu jeitinho. Aqui eu dei uma pincelada.
Agora eu tenho que fazer sumir essa luz. Sumir não, mas assim, ó. Lado de cá eu tenho uma linha, do lado de lá não. Então eu tenho que esfumar. Vai trabalhando pouquinho, pouquinho. Eu tô pegando direto no pote, mas você pode pôr no pratinho, tá? É uma segurança a mais. Essa é a hora que você tem para cobrir risquinho de carbono, do lápis que ficou. Você coloca a tinta assim, ó, bem em cima e cobre perfeitamente. Aqui nas linhas, você pode até colocar assim uma pinceladinha de tinta e deixar sem esfumar. Ó, já preciso pôr mais aqui. Agora que eu terminei, aqui parece que ficou escuro. Caso você precise voltar com a cor, tipo, coloquei demais, Lu, e agora? O que eu faço? Você usa o magenta, tira o excesso total e você volta. Olha como a gente vai abaixando a cor, viu? Dá para corrigir, então não tenha medo. Se você colocar muita cor, pega um pouquinho do magenta com um pincel bem sujinho e volta esfumando em cima. Então, acho que já te dei bastante dicas. Agora, eu vou terminar aqui de fazer. Ó, tô voltando com um pouquinho do magenta aqui, ó, nesse cantinho. Vou terminar de fazer a maquiagem das minhas rosas. Aí, já vou voltar te mostrando o trabalho inteiro pronto. Já fiz a maquiagem. Agora, para finalizar ali o miolinho. Que eu vou fazer esse daqui para você ver. Um pincelzinho número 2 ou número 0. Você começa bem aqui, ó, centraliza. Aí você bate uma pincelada, dá para fazer tudo. Tá? Escureci. Agora eu vou usar um pouquinho do amarelo ouro na pontinha do pincel. Você não precisa apertar. Mas assim, não deixe separado em intervalos iguais. Aqui no centro vai ficar mais. Aí você leva para fora assim, ó, um ou outro. Ó, não deixa tudo certinho. Aqui mais e vai limpando o pincel para fora. Cobri muito aqui o meu escuro, então eu vou pôr mais alguns. Mais aqui dentro, ó. Assim. Eu usei verde pântano, que é o que eu já estava trabalhando aqui, e o amarelo ouro. Olha só como ficou. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual Elizabeth, que mora em Contagem, Minas Gerais. Um dia, ela precisava de um risco de gerânio para pintar. Na procura, encontrou no canal Sonalu Pinturas no YouTube. Gostou e passou a pintar comigo. Elizabeth, seus barrados estão lindos. Deus te abençoe. E hoje eu te mando o meu beijinho especial.